Por racismo, a China, a PGR pede inquérito no Supremo contra Weintraub, né? Ministro ridicularizou o sotaque dos chineses e sugeriu que o país asiático se beneficia da pandemia do novo coronavírus. Tem uma thread no Twitter muito interessante do Rodrigo da Silva sobre como a China tem usado esse argumento, esse vitimismo ao longo dos últimos, acho que 50 anos, se eu não me engano, para poder usar como uma arma geopolítica e geoeconômica também, né? Então, claro que o Weintraub foi de péssimo gosto, tudo que eles têm declarado, tanto o Eduardo quanto o Weintraub, quando a galera bolsonarista em relação à China, mas a China também se faz de vítima, né? Usa e abusa do vitimismo para ter vantagens geopolítica e econômicas, inclusive dentro da OMS. E por isso o Trump está puto, vai parar de mandar dinheiro para a OMS, porque, segundo ele, ela tem privilegiado a China, que é a grande responsável pela perca de controle sobre a proliferação desse vírus. Então é bom ver lá. Sem nada de racismo, só questões fatuais, sem nenhum tipo de juízo de valor, dizendo que os chineses são inferiores, isso, aquilo, não. São coisas factuais, fatos. É um fato que a China tentou de todas as formas esconder esse vírus, tentou ter o controle, tentou calar pessoas, e depois que saiu de controle, né? Inclusive o ano novo deles lá, ele deixou que a galera viajasse, o trem foi se espalhando e perdeu completamente, né, a noção. Mas também outros países erraram, a Itália errou, né, muitos que estavam negando e hoje estão enfrentando aí mortes atrás de mortes, também erraram. O próprio Bolsonaro também, na sua atuação, ele tem se equivocado bastante. Mas há também o vitimismo chinês com essa questão racial aí. Tem muitos vírus e doenças que têm nome de localidade. Pode chamar tranquilamente de vírus chinês, sem problema algum. Mas aí tem também questão de ataque ideológico aí, né? Distanciamento social pode ser necessário até 2022, diz o estudo. Pesquisa publicada na revista Science projeta ondas pós-pandêmicas se não houver vacina, né? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, diz que está com coronavírus. O Helder Barbalho, o governador do Pará, também testa positivo para o coronavírus. Osmar Fio Terra Plana, né, o que meteu a gaiada no Jair Bolsonaro, diz que quarentena é inútil e epidemia terá fim em 30 dias em São Paulo. O nome do deputado já foi levantado para substituir Mandetta no Ministério da Saúde, né? O Brasil tem 204 mortes em um dia e passa de 1.500 vítimas fatais. Mandetta nega que esteja forçando sua demissão do Ministério da Saúde, que eu duvido muito, né? O ministro criticou Bolsonaro na televisão e gerou boatos de que tenha tentado provocar a sua exoneração. Tá jogando ali, né? Um jogo. O presidente não deve trocar o ministro da Saúde agora, diz Mourão, mas ele diz que ele passou da linha, né? O governador de Nova York rebate a intenção de Trump em dar fim à quarentena. Não temos rei, temos presidente. Laboratório de Universidade Federal desenvolve teste rápido para a Covid-19, né? Será que é de Berlândia? Porque veio aqui o ministro da Ciência, o astronauta lá, o brasileiro. Epicentro da Covid-19 no Equador, Guayaquil luta para alojar doentes e mortos. A questão tá tensa lá. A caminhonete que cheia de caixão. Nem carro do exército tem para carregar os mortos, né? Servidores de São Paulo só receberão 13ª férias em dezembro, determina Dória, né? Alertas de desmatamento em alta e operação contra garimpos ilegais derrubam o diretor do IBAMA. O cara tá aproveitando a crise aí para detonar e avançar sobre a floresta, né? Por coronavírus, a FMI estima a maior recessão global desde a depressão de 1929. Vai ser pior que 29. Usar uma pandemia para estigmatizar só deixa as pessoas mais vulneráveis, né? Damares anuncia aplicativo para denúncias de violência contra a mulher, que subiu exorbitantemente com as pessoas dentro de casa. Feminicídio, os homens matando muito. Eu vi números bem alarmantes pelo Kim Paim. Ele que é contra a quarentena, né? Mas, no longo prazo, o vírus tende a matar mais, né? Do que tem morrido pessoas. Podemos chegar aí a 60 mortes por violência no ano, 60 mil mortes, né?
Pode chegar a isso se não contivermos agora no início e achatar a curva para que as pessoas consigam ter atendimento à medida que forem pegando o vírus, né? E se o comportamento do vírus for similar ao que está acontecendo na Coreia, a coisa ainda pode ser mais grave, porque pessoas que tinham sido supostamente curadas voltaram a apresentar sintomas, né? Como manter a saúde mental em tempos de pandemia? Tá difícil. Hoje eu tive talvez um dos mais difíceis dias meus da quarentena, ontem e hoje. Agora que eu tô começando a melhorar. Psicologicamente, mentalmente. Tá brabo. Como fica a vida sexual em tempos de coronavírus? Minha vida sexual não existe. Nem punheta, eu tô tendo mais paciência pra bater. Minha mão pediu separação, divórcio do meu pau. Não dá mais. Elas não estão conseguindo mais. O X-Vídeos eu zerei. Não dá. Coronavírus adia a parada LGBT de São Paulo para novembro. Coronavírus, né, a responsabilidade em tempo de epidemia de todos nós. Sororidade, a verdadeira revolução feminina. Coronavírus não é mais um episódio da precarização da classe trabalhadora. Sim, isso vai acontecer. Sem constrangimento, Siqueira Júnior dispara contra o isolamento social, né? Isso também passa, já dizia Chico Xavier. A economia não pode parar, né, meu filho? Pode parar de enriquecer a galera aí, né? Bolsonaro pode decidir sobre isolamento, diz Augusto Aras, da PGR, né? Bolsonaro não pode impedir isolamento nos estados, decide Moraes. Uma briga, né? Federalismo aí, unitarismo, né? Uma briga que já tinha sido resolvida com a proclamação da República, né? Porque a proclamação da República instituiu uma República Federativa. No começo, o primeiro nome que se deu ao Brasil foi Estados Unidos do Brasil, depois República Federativa do Brasil. Então, federativa é que cada estado tem a sua autonomia, diferente do unitarismo que existia, ou a centralização do poder que existia na época do Império, Brasil Império. Inclusive as revoltas do período regencial são revoltas, todas elas de cunho ou com objetivos de autonomia, de independência em relação ao governo central. Foram revoltas contra o unitarismo e centralismo do governo imperial, né? E essas conquistas vieram na proclamação da República com a federalização, apesar de que o nosso federalismo não é igual ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm muito mais autonomia, né? Porque não tem uma constituição também pantagruélica como a nossa, né? A constituição deles tem pouquíssimos artigos e cada estado lá tem sua autonomia. Tem estado lá que pode aborto, tem estado que não pode, tem estado que pode arma, tem estado que não pode, tem estado que pode drogas, tem estado que não pode. Então, autonomia geral. Se a população votar, for favorável, dentro daquele estado, aquele ali vai ser permitido ou vai ser proibido. Isso é autonomia. A mesma coisa deveria acontecer aqui, né? Um federalismo maior. Mas o Bolsonaro tem aspirações de ditador, né? Aspirações ditatoriais, aí não tem jeito. Covid das prisões, reconhecemos a crise ou por ela seremos engolidos, né? Justiça determina que todos os alunos de São Paulo recebam valores de merenda escolar. Bolsonaro suspende cumprimento de 200 dias letivos em escolas e universidades. Em meio à pandemia, INEP define data de inscrição do Enem. Senado aprova a distribuição de merenda às famílias com filhos na rede pública. Contra Bolsonaro, secretários estaduais de educação mantêm aulas suspensas. As contas simples que explicam a complexidade e importância do Fundeb. Coronavírus deixa metade dos estudantes do mundo sem aulas. Covid-19, problemas de informação e vigilância digital, seríssimo, né? E a galera tá grilada com a intervenção do Estado nisso, mas a galera, todos os apps que nós entramos, que nós aceitamos, as próprias redes sociais também que nós adentramos, nós damos permissão para eles fazer o que quiser com os nossos dados. Inclusive, algumas dessas startups, esses aplicativos, vendem informações sobre nós. Sobre nossa movimentação, sobre nossa localização, porque quase todos os aplicativos hoje em dia têm o poder de nos identificar e nos localizar geograficamente. As condições climáticas influenciam a transmissão do Covid-19? Parece que sim. O inverno parece ser um período mais tenso. Na África, parece que na África do Sul, a proliferação lá está bem menor do que no restante do mundo. A biblioteca promove formação sobre automutilação e depressão, opulência, né? Coronavírus, né? Mais um episódio da precarização. Já falei.
Covid-19 e o desacerto das medidas do Banco Central. Epidemias. Epidemias mudam de fato as sociedades. Nem sempre é melhor. Com certeza. O coronavírus provocou outra pandemia, né? Dos palpiteiros sem noção. Mas isso já estava desde 2013 no Brasil. Os palpiteiros, né? Outrora no Facebook, agora migrando para o Instagram, no Twitter já desde 2009 também. 2009, acho que Twitter. Bem antes também, eu acho. Acredito que período aí. Twitter 2006. 2006 acho que já tinha Twitter já. Eu não lembro quando eu fiz o meu. Foi por aí. Tinha Orkut, antes tinha nem Facebook. Facebook eu acho que eu fiz em 2009. O que o vírus mostra, né? PEC do orçamento da guerra poderia se chamar proposta da discórdia. Cloroquina não é bala de prata que Bolsonaro defende, né? Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.